Pera aí, Oi. Você tá pegado. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. A gente aqui, esse é o 6º Prosa no Museu. Prosa no Museu é um projeto que se realiza uma vez por mês aqui no Museu de Quiririm, Museu Italiano de Quiririm. Tem umas pessoas sentando ali. É um projeto independente, é bom frisar isso. E o nosso objetivo aqui é criar um espaço de debate com a sociedade civil. Por ser independente, a gente tem muitos apoiadores. O pessoal do Círculo Italiano de Taubaté, OCA, o Observatório de Cultura e Arte, Mistra, Cultura, Memória e Patrimônio, Leite na Pista, Prefeitura de Taubaté, o Almanac Europeias, a Cia do Sol Produções, Francisco Trevisan, que ajuda a gente com a captação do vídeo e de som, Leandro Pereira dos Santos, que é o ilustrador. Obrigada, Leandro. A gente tem uma página no Facebook, onde a gente divulga conteúdos complementares, e a gente tem um canal no YouTube, onde a gente coloca os vídeos na íntegra. Então, quem quiser assistir depois, ou alguém perder, vocês podem indicar, o nome do canal é Prosa no Museu. Esse 6º Prosa no Museu traz o tema Políticas e Ações Culturais na cidade de Taubaté, Quipé-Quitama, para a gente tentar discutir um pouquinho como é que está a situação da cultura na nossa cidade. Para a gente não perder de vista a importância desse debate, eu vou ler aqui alguns itens da Declaração Universal da Diversidade Cultural, emitida pela Unesco em 2001 e que foi ratificada pelo Brasil em 2006, que é o seguinte: a cultura é um importante instrumento para a coesão social. A cultura deve ser incorporada como elemento estratégico das políticas de desenvolvimento na erradicação da pobreza. As atividades, bens e serviços culturais possuem dupla natureza, tanto econômica quanto cultural, uma vez que são portadores de identidades, valores e significados e não devem, portanto, ser tratados como se tivessem valor meramente comercial. A diversidade cultural se fortalece mediante a livre circulação de ideias e se nutre das trocas constantes e da interação entre culturas. A diversidade cultural cria um mundo rico e variado, que aumenta a gama de possibilidades e nutre as capacidades e valores humanos, constituindo assim um dos principais motores do desenvolvimento sustentável. A diversidade cultural, ao florescer em um ambiente de democracia, tolerância, justiça social e mútuo respeito entre os povos e culturas, é indispensável para a paz e para a segurança. A diversidade cultural é importante para a plena realização dos direitos humanos e das liberdades fundamentais proclamadas na Declaração Universal dos Direitos do Homem. E a diversidade cultural é uma característica essencial da humanidade. Para discutir hoje com a gente essa questão, eu quero chamar aqui para compor essa mesa Cláudio Marques. Vamos receber ele com um aplauso. Obrigada. Cláudio é formado em Comunicação Social pela FAP São Paulo, foi consultor da Unesco junto ao Ministério da Cultura, coordenador nacional de difusão e projetos e diretor interino de articulação e fomento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IFAM. Atualmente é secretário de Turismo e Cultura de Taubaté. Obrigada, Cláudio. Jairo Pereira. Jairo é escritor, membro da Confraria do Coreto, um dos organizadores do anteprojeto de lei para incluir Taubaté no Sistema Nacional de Cultura e da terceira Conferência de Cultura de Taubaté.
Ele é vice-presidente da Associação Vida e delegado suplente também pela conferência, né? Instituída pela conferência. Lani Gueldi. A Lani é curadora de arte, presidente da Associação Artística Cultural Oswaldo Gueldi, gestora cultural do Ponte de Cultura Modelando Tradições Figureiros de Taubaté e diretora do Projeto Gueldi. Cláudia Mello. A Cláudia é jornalista e cinegrafista da TV Cidade, com experiência em desenvolvimento de projetos de âmbito cultural e divulgação de manifestações artísticas populares. Felipe Rezende. Felipe é formado em Arquitetura e Urbanismo com pós-graduação em Linguagens Artísticas, é mestrando em Planejamento Regional, onde pesquisa questões relativas à economia criativa e ao desenvolvimento socioeconômico. Atua também na criação de projetos de arquitetura, artes visuais, poesia e música. E Josinara Ribeiro de Alencar. A Nara é técnica em turismo, bacharel licenciada em psicologia e especialização em regionalização do turismo e psicologia social comunitária, mestre em desenvolvimento humano, formação políticas e práticas sociais, responsável pelo programa Rede Social e Desenvolvimento Local do Senac de Taubaté e consultora em assuntos do terceiro setor, turismo e controle social. A Nara vai ser a mediadora da mesa hoje e é para ela que eu passo a palavra. Obrigada, Cláudia, obrigada a todos os presentes. Bom, iniciando, vamos primeiro entender a questão da mediação aqui nessa mesa. Estou como mediadora da mesa, na realidade, porque sou agente de desenvolvimento local na unidade do Senac Taubaté. Respondo pelo programa Rede Social e Desenvolvimento Local, que tem como objetivo colaborar com o desenvolvimento de projetos e ações coletivas que melhorem a vida das comunidades e da sociedade de uma forma geral. Possui uma metodologia que propõe que grupos se orientem por objetivos comuns, pratiquem o diálogo e compartilhem estratégias na defesa de suas causas. Ou seja, fomentamos redes, articulações em redes sociais. Devido a este programa, eu representei o Senac Taubaté nas 3 conferências municipais que tivemos aqui, nas 3 conferências municipais de cultura que tivemos. A primeira, em 2009, falou sobre assuntos gerais de cultura e então percebeu-se a necessidade de uma articulação e uma organização dos agentes culturais. E tentamos, então, um trabalho de organização e articulação desses agentes. Esse trabalho com esses grupos era pautado na organização da realidade do Conselho Municipal de Cultura. Foram iniciados os trabalhos, então, para um início de um Conselho Municipal de Cultura, que culminou, então, numa audiência pública entre uma conferência e outra, a de 2009 e a de 2011. Nessa audiência pública, percebeu-se que precisaríamos alterar este caminho, até porque estávamos no momento do Sistema Nacional de Cultura, e o município estava fazendo a sua adesão ao Sistema Nacional de Cultura para a implantação, então, do Sistema Municipal de Cultura. Dessa forma, seguimos para a segunda conferência, em 2011, onde o tema teve um convite, o pessoal do Sistema Nacional de Cultura veio dialogar conosco e nos deu as diretrizes, então, para organizar o segmento da cultura na nossa sociedade e conseguir, então, a implantação do Sistema Municipal de Cultura no nosso município. Nessa conferência, tirou-se uma comissão
de voluntários. Esses voluntários, pessoas da sociedade civil, né, interessados na questão da cultura no nosso município, ficaram responsáveis, então, por elaborar e organizar um anteprojeto de lei para a viabilidade do Conselho Municipal de Cultura e a implantação do Sistema Municipal de Cultura. O primeiro encontro ocorreu em outubro de 2012, lá na unidade do Senac Taubaté. Era para ser encontros itinerantes. Aí os presentes decidiram que nós ficaríamos desenvolvendo o anteprojeto na sede do Senac, por terem colocado ser um espaço neutro, e também devido à metodologia do programa Rede Social, que poderia colaborar com a mediação desse anteprojeto de lei. Em 2013, por volta de maio de 2013, foi entregue, então, o trabalho desenvolvido por essa comissão ao prefeito, e para que fosse, então, desenvolvidos trâmites legais relacionados à viabilidade do Conselho Municipal de Cultura no nosso município. Logo em 2013 também, após a entrega deste anteprojeto de lei, iniciou-se os preparativos para a Conferência Municipal de Cultura, a terceira. E de lá, então, chegamos aqui a essa situação que estamos para abrir e retomar novamente o diálogo. Eu venho acompanhando esse grupo e venho colaborando, então, com a mediação e com esse diálogo entre as pessoas interessadas na implantação do Sistema Municipal de Cultura e na formação do Conselho Municipal de Cultura. Bom, vou ler para vocês Tivemos aqui em Taubaté, no mês passado, a caravana da gestão realizada pela IPIC, Incubadora de Projetos e Iniciativas Culturais, que fez uma análise das ações desenvolvidas na cidade e as dinâmicas culturais que eles observaram. O cenário descrito é de ausência de mecanismos por parte da administração pública e de desarticulação entre os agentes culturais locais. As orientações da IPIC para a administração pública foi que Taubaté conclua seu processo de adesão ao Sistema Nacional de Cultura, que atualmente está parado. O Sistema Nacional de Cultura é um sistema de gestão que integra os 3 níveis do governo: municipal, estadual e federal, e a sociedade civil. A orientação da IPIC para os agentes locais foi montar uma programação permanente e de longo prazo e de encontros para diálogos entre os agentes culturais com o objetivo de vencer a barreira da desarticulação. Pautado nessa pesquisa, nós vamos abrir o diálogo para a mesa. Essa pesquisa demonstra bem o cenário da realidade do segmento da cultura no nosso município. Nós vamos prosseguir da seguinte forma: cada debatedor terá 10 minutos para sua explanação. Após a explanação dos debatedores, nós abriremos então para a pergunta ao público. Para a pergunta ao público, nós teremos 1 minuto para a formulação de cada pergunta dos interessados e 5 minutos para a resposta a quem essa pergunta for direcionada. Quem quiser fazer uma pergunta, por favor, levante a mão,
que a Cláudia vai entregar uma senha e nós vamos seguir a ordem dessas senhas para conseguir, então, desenvolver o nosso debate de uma forma que todos possam participar. Tudo bem? Então, nós iniciamos com Cláudio Marques, secretário de Turismo e Cultura no nosso município. Boa noite. Boa noite a todos, é um prazer. De novo. Não, acho que agora vai. Boa noite a todos, é um prazer e um ânimo ver tanta gente aqui interessada nesse assunto. Eu estou me lembrando de uma coisa que é uma curiosidade específica da cultura, né? É uma realidade da cultura. Provavelmente as pessoas que estão aqui são todas ligadas ao setor de cultura, da cultura. E há anos atrás, o Ministério da Cultura, fazendo um levantamento das questões, né? E na época era o Celso Laffer, Celso Furtado, e ele acostumado com o lado econômico, ele pediu para os assessores dele que fizessem um levantamento das demandas populares com relação à cultura. Porque isso é normal, né? Você saber quais são as demandas que o público, que a população, o cidadão tem em relação, como é muito frequente na saúde, na educação, né? A população sabe muito bem o que é rua asfaltada, que é criança nas escolas, que é saúde, médico, serviços. E ele deparou com uma coisa que é muito curiosa e que traz maior complexidade à cultura. A população em si, geralmente, não demanda sobre cultura. Quem demanda sobre cultura são as pessoas que estão ligadas à cultura. Então, aí começa uma questão que, ao mesmo tempo, além de se tornar específica a questão da cultura, e, portanto, mais complexa, porque ela chega a um nível de imaterialidade, né, que a própria população parece não sentir falta dela, mas, como disse a Cláudia aqui naquela declaração da ONU, a cultura é uma base da coesão social, e entre tantas outras coisas que é importante, da importância da relevância dela. Mas essa relevância não é percebida por aqueles para os quais a gente trabalha de fato. Então, torna muito curioso, né? Porque é como se você, pensando não só no aspecto econômico, mas pensando nas necessidades da população, é uma demanda que a população, ela própria, não tem, não existe. Ou então ela está imbuída ou embutida em outras áreas e não é clara para ela que aquilo representa a cultura, pode vir a representar a qualidade de vida. E falando numa visão mais moderna, mais contemporânea da cultura, ela e cada vez mais, uma fonte de desenvolvimento econômico. Então, essas coisas não ocorrem para a população. Então, há muito tempo atrás, eu não estou me lembrando agora, que eu falando com um amigo, né, eu falei, nossa, às vezes eu fico cansado de explicar o que eu faço, né? Porque nem minha filha sabe o que eu faço, né? Eu não consegue entender qual é o meu trabalho. Aí ele dizia assim, mas faz parte, né? Eu falei, sabe, para você ficar ter uma compensação, experimenta abrir uma padaria. Porque uma padaria, você abre hoje e amanhã todo mundo já entra e sabe, porque todo mundo sabe o que é, do que se trata e sabe o porquê existe e o que ele vai encontrar em relação às necessidades dela. Agora, quando você trabalha com coisas que as próprias pessoas que estão, para as quais você trabalha, não tem muita noção dessa demanda, não sabe que ela existe, fica muito mais complexo. Bom,
Mas essa demanda do público, ela precisa existir. Na minha forma de ver, não é só minha, as políticas federais e políticas internacionais hoje dizem isso, né, que você precisa trabalhar com a própria população. Ela precisa compreender a relevância disso. Para você trabalhar com a população, é um trabalho que precisa envolver os setores da cultura, ou os setores interessados em trabalhar isso em conjunto, articular isso em conjunto. Ou seja, não é uma política hoje possível de ser desenvolvida só e apenas pelo setor público. Aliás, poucas hoje são as políticas que são possíveis de você desenvolver com a iniciativa única do setor público. E essa demanda pela participação de quem faz cultura, ou quem está interessado em cultura, é fundamental, e ela se dá a partir de alguns mecanismos que o Ministério da Cultura criou e que funcionam e que tem sido referência, inclusive, para outros países também que adotam. Ela tem muitos problemas, ela tem sérias dificuldades ainda, mas ela vem funcionando. A proposta nossa, desde o começo, tem sido essa, de atrelar as políticas municipais aos marcos legais e as políticas do Ministério da Cultura, como uma forma da gente envolver, e dentro do Sistema Nacional de Cultura, há a previsão, há o estímulo, a participação das pessoas. Essa desarticulação que a Cláudia, que a Nara comentou aqui também, ela não é uma característica só dessa cidade. Mas eu confesso, eu adoro essa cidade, eu moro aqui há anos e eu já trabalhei com cultura em vários lugares do planeta. E é isso que me fascina, eu nunca encontrei um lugar tão específico como Taubaté em relação à cultura, com características tão próprias do trabalhar essa cultura e uma certa, não sei se é dificuldade, eu não sei, mas de um trabalho conjunto, de um trabalho articulado entre a própria população na defesa desses interesses. Isso também não é uma característica de Taubaté em absoluto, mas me chama a atenção atividades como essa que o museu está fazendo aqui, e isso dá um certo enlevo, cria uma expectativa, né? Porque que eu conheço, é uma das poucas iniciativas nessa área, né? Numa cidade de 300 mil habitantes. A carência nossa em relação à cultura, em relação às possibilidades de produção cultural, elas são, por exemplo, a Cláudia falava aqui da Unesco. A Unesco diz que um padrão para uma cidade de 300 mil habitantes seria ela ter 5 grandes centros culturais. Nós não temos grande centro cultural, nós não temos nenhum. Né? Há uma dificuldade enorme em levar o público para as ações culturais. Uma dificuldade muito curiosa. Maior, eu diria, acima da média de outras cidades. Mas, tá. Mas o que eu quero dizer assim, é que tudo isso é um desafio. É a primeira vez que eu estou na ponta de um governo, quer dizer, eu nunca fui do governo. Aliás, na minha geração, o governo era o inimigo. Eu nunca trabalhei com o governo, nunca imaginei trabalhar com o governo, a não ser em algumas coisas fora do Brasil. Mas essa possibilidade de estar trabalhando no governo e aqui na ponta, quer dizer, não no Ministério da Cultura, mas aqui, é um desafio muito grande, e o que a gente quer propor, que continua propondo e espera, como eu já disse, é um elevo ver esse grupo de pessoas, é que a gente, a partir daqui e a partir de outras ações que a gente está fazendo, que a gente consiga fortalecer, dar o início, não porque o fato de estar aqui já é o início de uma coisa muito maior, mas de fortalecer essa rede de trocas e de constituição, de participação da sociedade na questão da cultura. Só um exemplo, o IFAM hoje, onde eu trabalhei há algum tempo, ele não restaura uma obra
se ela não tiver um interesse social. Não existe mais essa possibilidade, porque o governo federal gastou fortunas restaurando bens que depois, no dia seguinte, amanheciam pichados, destruídos, porque não havia um envolvimento da sociedade em relação àquele bem. Então está mais que provado que não dá para fazer em cultura políticas onde a gente não tem o envolvimento da própria população. Obrigado. Seguimos a prosa, né, com Jairo Pereira. Boa noite a todos. Muito contente de tanta gente aqui dentro. Eu tenho uma bateria de slides que foram colocados aí. Basicamente, o que acontece? Nós criamos, eu participei do grupo que montou o anteprojeto para fazer a continuação da integração entre Taubaté e o governo federal para criar o Sistema Municipal de Cultura. Para quem tiver interessado em alguma informação complementar, entra no site do Ministério da Cultura. Tem esse livrinho aqui, é um modelo de trabalho nosso dele. Todas as regras estão aqui. É um modelo muito bem montado. Taubaté já começou esse processo, mas está parado por algum motivo. Hoje a discussão maior aqui é, vamos colocar isso à frente, que pé que a gente está e vamos tentar resolver. Então, o ponto de vista meu, pessoal, começa como? Eu me envolvi como? Na realidade, eu fui apresentado aqui como um escritor, eu sou um gerente de projeto, meu MBA em gerência de projeto, trabalhei no Instituto de Pesquisas Espaciais por mais de 15 anos, dei aula no Unital, fui chefe de departamento, trabalhei em várias multinacionais na área de tecnologia de informação. Eu sou um consumidor de cultura. Acabei virando escritor, porque uma das primeiras coisas que eu acabei entrando graças à minha esposa foi em ativismo na parte de defesa animal. Vocês devem ter visto a gente, eu participo da Associação Vida, a gente fica todo sábado e domingo na Santa Terezinha doando animal. Já doamos mais de 3 mil em 3 anos. E aí o que aconteceu? Mais de 3 mil, aparecem pelo menos alguns casos interessantes. Saiu um livro. E para sair nesse livro, eu acabei me envolvendo com a Confraria do Coreto, que era um movimento que tinha aqui em Taubaté, que é uma pena. Como o Cláudio falou, não adianta se a população não entra, se você não tem apoio. A confraria ela conseguiu ser citada até no Congresso Nacional e por falta de espaço físico, o apoio de uma infraestrutura de uma maneira geral, parou. O pessoal desmontou até o grupo no Facebook. Então foi uma pena. Eu convidei o André Bianchi para vir para cá e falou, não, muito blá 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 e nada acontece. Então tem uma barreira, uma parede onde a gente tem que derrubar essa muralha, porque senão nada avança. Então esse é um problema muito sério. Com relação ao pessoal de ativismo animal na Associação Vida, nós começamos com doação de animal. Nós partimos para palestras, hoje a gente faz palestras em escola, faculdade e tal. A gente quer partir para a intervenção cultural. Já fazemos algumas coisas, já deve ter visto a gente em shopping, com pintura de rosto, oficina o pessoal fica dobrando escultura em balão e outras coisas desse tipo. A gente quer mais, a gente precisa de verba para isso. Então, a minha experiência pessoal e a experiência acabou mostrando isso. Você tem problemas com o e-book que eu tinha colocado, você voltou o primeiro slide ali, por favor. Esse é o e-book que eu coloquei, são uns 32. Isso é casos que aconteceram com a gente em resgates de animais, virou uma história. Está na Amazon, eu optei ele para sair para ele num modelo digital por pura falta de grana, falta de estrutura. Então, nós não temos uma incubadora. Aonde você corre atrás, como é que você faz? Você tem verba para manter quem vai fazer a conferência, verificar toda a parte de editoração, a parte de linguística mesmo. Cadê? Não tem. É tão complicado que, por exemplo, eu moro aqui na Independência, no final da Independência, a biblioteca que eu frequentava fechou, porque só eu ia lá. Eu mais um, cada vez que eu ia lá pegar um livro, era eu, fechou. Hoje eu penso, quem está usando aquele ponto que era um ponto cultural, que era uma biblioteca, o pessoal de obras, o pessoal de trânsito que está usando aquilo lá para guardar, para poder instalar as coisas na cidade. Então, o que o Cláudio falou, se a população não se envolve, é difícil, é realmente complicado. O ponto que nós temos aqui no Sistema Municipal de Cultura é que o acordo foi firmado com o governo federal e
está parado. Vocês vão ver no último slide que eu vou estar colocando, que a posição é Taubaté, então nem indicou quem é o representante de Taubaté para lá ainda. Então, algo está parado, mas também a gente tem que, quem sabe daqui é uma retomada que a gente consiga avançar. Quando nós entregamos a documentação para o Júnior, ele pediu uma da ideia, eu sempre que lutei no grupo que a gente estava trabalhando para a gente criar isso aqui por uma fundação independente que cuidasse dessa parte cultural. São José dos Campos tem a Fundação Cassiano Ricardo, eu morei em São José por muitos anos, que eu trabalhei 15 anos no INPE, então eu conheço bem a cidade e é um modelo viável. A vantagem é que você ganha uma certa independência do governo, do executivo da cidade, e você consegue desenvolver projetos paralelos. São opções. O Júnior, quando escutou isso, falou, legal, a Unital tem a Fundação Cultural, vamos reativar. O neto técnico da fundação, mas agora provavelmente já teria alguns detalhes legais, acho que agora avança, não, vamos desse ano. Acredito que sim, há 15 dias atrás avançou bastante a parte de CNPJ e tudo mais, que já tinha, mas a Unital tem algumas restrições, não tem mais, parece que a fundação já está liberada disso, quem sabe com isso, talvez algum possível empecilho avance, tenha sido retirado. Eu espero que sim, essa é uma ideia desse debate aqui, vamos ver como é que fica. Porque a gente está falando, hoje eu vi uma postagem do Vidal, consegui 50 mil para a feira, legal, mas pô, é ridículo. A gente está falando em 33 milhões do lado, que não está andando porque está parado, são 3 milhões por mês quase. Então o volume é muito grande. Vamos avançar o slide, por favor? Então o que acontece? Em termos de obstáculos e alternativas, o que a gente vê? Não tem estrutura. Todo mundo aqui gostaria, uma boa parte do pessoal que está aqui gostaria de viver de cultura, eu inclusive. Tá? Mas você não tem estrutura que banque isso, não tem incubadora, não tem nada. Falta apoio de uma maneira geral. Falta um mecanismo de captação de recursos. Tenta pegar dinheiro para todo mundo que mexe com cultura aqui. Tenta levantar dinheiro para fazer alguma coisa. É um caos. Você não mal consegue dinheiro para um flyer, para um banner. Quanto mais fazer alguma coisa mais pesada. É muito complicado. Tudo bem, tem o PROAC, que é o do governo do estado de São Paulo, que é do ICMS, mas tem uma série de regras para cumprir e não engloba todos os setores. Mas é uma boa solução, uma boa alternativa. Eu dou a dica aí para quem estiver precisando. Mas a solução para nós mesmos é a aderência ao Sistema Nacional de Cultura. Avança o slide, por favor. Como é que é isso? O Sistema Nacional de Cultura é um mecanismo de transferência de recurso. Gente, é dinheiro novo. É 4% do orçamento da cidade. Nós estamos falando em Taubaté em torno de 32, 33 milhões de dinheiro para a cultura. Esse dinheiro não vai para a prefeitura não gasta, é dinheiro novo. Esse dinheiro quem vai definir onde vai ser gasto é o Conselho Municipal de Cultura. A gente vai discutir um pouquinho mais para frente, tá? Então, quem cria de onde vem esse dinheiro? A renúncia do governo estadual, 1,5%, e o governo federal, 2,5%. Então, dá um volume de recursos. Imagina a gente tendo 30 milhões, 33, 35 milhões, depende do orçamento da cidade, por ano, para gastar em cultura. Só para ter uma ideia, a previsão do orçamento da CETUC, que o Cláudio vai estar administrando para o ano que vem, são de 11 milhões. A gente está falando de triplo disso. E ele já tem que manter mais da metade, não sei quantos, mas uma boa parte dessa verba que ele tem, já tem destino. São as festas, são os eventos, não dá para mexer. Ele não tem verba para investimento. O dinheiro é muito curto. Ainda assim, o Júnior aumentou essa verba, mas está apertado. Por outro lado, a gente tem 3 vezes esse valor parado, esperando que a gente avance. Então, vamos avançar. Como que funciona? A cidade aderiu ao Sistema Nacional de Cultura. No final da segunda conferência, 2 minutos, a gente avançou, mas a gente tem que cumprir os requisitos que foram acordados. Tem um tripé, que a gente chama de CPF, é o Conselho, o Plano e o Fundo. Avança, por favor. Tá, esse slide mostra exatamente o que está acontecendo. Tem a Secretaria Municipal de Cultura, tem o Conselho Municipal de Política Cultural, tem o Sistema Nacional de Financiamento de Cultura. Então você tem toda uma estrutura, um mecanismo, que para falar em 10 minutos não dá, a gente passou quase um ano discutindo. Maiores detalhes, gente, entra no site do Ministério da Cultura, procura isso aqui, vai estar tudo definido lá, como isso funciona, tá? Não adianta eu tentar discutir um por um. Mas o importante dizer aí é que um dos itens que a gente chegou a concluir que vale a pena é você ter a capacitação de formador. Não adianta você criar, a gente pode criar uma indústria, mas primeiro você tem que criar os operários, o pessoal que trabalha com isso, tem que gerar os agentes culturais para daí você implementar. A gente tem que saber para onde a gente quer ir. Avança, por favor. O fantástico nesse projeto que o governo federal fez é que o plano é decenal. 10 anos.
passa por 3 administrações municipais. Então não é que um prefeito A ou B queira fazer, é a população que faz isso aí. Tá? Tem prazos de execução, está muito bem montado, muito bem definido. Pode avançar, por favor. No final do ano passado, a gente entregou isso para o nosso prefeito. Ele falou que em 15 dias, um mês, estaria indo para a Câmara Municipal para ser votado. Não chegou na Câmara ainda porque está parado. Tá? Esse é o ponto que a gente está falando. Só para vocês terem uma noção de prazo, daqui a pouco está me cortando, a gente está 1 ano e meio atrasado. Preciso que você conclua. Eu pedi para ela me cortar. A gente está 1 ano e meio atrasado. E a gente está perdendo 33 milhões por ano. Dói, né? Obrigado, gente. Pessoal, só complementando, este livreto, como o Jairo disse, tá? Ele é o guia de orientação para os municípios, perguntas e respostas, tá? Sobre o Sistema Nacional de Cultura. Ele é encontrado no site do Ministério da Cultura e todo o anteprojeto de lei foi pautado neste guia de orientação. O Jairo também ele foi eleito como delegado em conferência, na 3ª Conferência Municipal, e nesta mesma 3ª Conferência Municipal ficou deliberado pela plenária da conferência que os 6 delegados municipais seriam também o grupo que prosseguiria, acompanharia o desenrolar deste anteprojeto de lei no nosso município. Agora com a palavra, Laniguel. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. Eu acho pontual a gente estar fazendo parte dessa mesa e com tanta gente interessada nesse assunto. Bom, eu trabalho com cultura já há alguns anos e há 14 anos eu estou à frente de uma instituição chamada Associação Artística Cultural Oswaldo Guild. É uma instituição que foi formatada a partir de um acervo que a família tinha, do artista, e meu pai me deu essa força. Hoje ele não está mais entre a gente, mas ele me deu essa força falando a seguinte frase para mim: eu só vou concordar com isso porque se amanhã não existir mais nenhum guild, pelo menos esse acervo não vai ser perdido. Então, eu acho visionária essa colocação, porque se todos pensassem como ele, muitos patrimônios e muitos documentos não estariam por aí, né? Bom, nossa instituição, ela foi, como eu disse, foi fundada há 14 anos atrás, decretada de utilidade pública municipal e estadual e ponto de cultura do estado de São Paulo, e também está cadastrada com cadastro de entidades culturais, que é um processo minucioso, passado pela Receita Federal, enfim. Desses 14 anos, com apenas um funcionário registrado em carteira, 2 estagiários e 8 voluntários, nós já firmamos 2 convênios, um com a Secretaria de Estado e outro com a Universidade de Taubaté, de cooperação técnica. Nós executamos 71 publicações, sendo 54 livros e 17 catálogos. Nós já cadastramos, fizemos uma catalogação de 642 artistas visuais. Nós temos 131 associados contribuintes. Já realizamos oficina dos figureiros em 21 bairros, atendendo 5.000 alunos, entre adultos e crianças. Temos 8 websites institucionais e de pesquisa. Já realizamos 82 encontros, cursos, palestras e seminários. Realizamos 130 exposições de arte no Brasil e 4 exposições no exterior. 224 oficinas realizadas entre 2009 e 2013. 215 projetos, sendo que fazem parte do nosso banco de projetos. Já tivemos 122 empresas patrocinadoras isso aqui eu também repeti. Ou seja, esse é um diagnóstico do
uma instituição assim. E aí, quando eu converso com os meus fazedores de cultura aqui, que a Cláudia também está à frente do ponto de cultura e do pontão de cultura, o Cláudio, que já andou por toda essa estrada, IFAM, Unesco e tudo mais, eu realmente não consigo entender por que essa, até uma fala suave, de características próprias de Taubaté, né, que a fala não é bem essa, a gente está aqui todo mundo reunido, todo mundo interessado no assunto, porque Taubaté não anda, né? Então, eu vejo que é um problema, talvez, né, de gestão. E aí, há 14 anos, por quantos prefeitos eu já passei? Inclusive, eu fiz parte 8 anos da administração pública. Eu trabalhei com o prefeito Antônio Mário Ortiz, que tinha uma fala muito interessante. Eu posso ser prefeito, mas eu não entendo de obras, não entendo de educação, não entendo de cultura, não entendo de turismo. Porém, eu vou contratar técnicos e pessoas que sabem desses assuntos. E aí foi quando ele chamou uma pessoa que também não está mais aqui, mas a esposa dele está aqui, o senhor Amadeu Matera, no qual eu trabalhei, que eu sempre falava, a prefeitura não é só praia, mas ele entendia muito bem de turismo. E foi lá que ele começou um departamento que chamava GCUMP. Não existia nem departamento, nem secretaria de turismo. E eram 2 pessoas, era eu e ele. E nós começamos a movimentar, a falar com vereadores, a ir lá e bater na porta, a ir atrás da Viesp, da ABAV, e agregar pessoas. Então, como que a gente conseguiu tudo isso? Foi justamente falando com pessoas. As pessoas que me conhecem sabem, a Lani está aqui, está ali, está em todo lugar. É verdade, eu precisava de umas 3 como eu, né? Porque eu só falo com pessoas. E eu acho que falta isso com a gestão pública, né? Às vezes nós ficamos aí, como eu fiquei sabendo de um amigo nosso, 2h30 para falar com o gestor público. Então, a gente tem que se questionar isso. E olha, 90% disso aqui que eu falei para vocês não é realizado em Taubaté. Eu fico muito triste. Por que você está aqui, então? Porque eu insisto que as coisas têm que acontecer em Taubaté. Os figureiros hoje, eles fizeram pela primeira vez parte da virada cultural. Quantos anos eles figuram como símbolo do artesanato paulista? Com relação às empresas, o que o Jairo que falou para mim é verdade, é muito difícil você conseguir o dinheiro. Mas aí tem o outro lado, a outra ponta, que eu escuto dos empresários. Eu vou falar para vocês só algumas pessoas que trabalham com sustentabilidade e desenvolvimento dessas empresas. Às vezes a gente está falando realmente com as pessoas erradas. E não é porque a gente não sabe com quem falar, é porque a própria empresa não sabe para quem nos dirigir. Então, ou eles nos mandam para o financeiro, ou eles nos mandam para o setor de comunicação e marketing. E até eles entenderem o que realmente a gente quer, como o Cláudio falou, do que a gente vai trabalhar, e aí fica difícil. O que acontece? Na hora que você fala com a pessoa certa, a coisa flui. E aí você tem as respostas. Por que eu demorei tanto para chegar em você, sendo que era tão mais fácil, né? Foi tão fácil, foi 10 minutos, você já resolveu o meu problema. Eu falei, porque a gente não tem, a gente recebe inúmeros projetos, para analisar tudo a gente também não tem pessoas competentes nessa área para analisar, porém, a gente precisa ter um projeto focado para a nossa empresa, para a característica da empresa. E é aí que fica a dificuldade. Eu trouxe até 2 minutos, então não vai dar para eu falar depois, se alguém quiser, eu posso fazer isso. Mas eu vi que desses 11 milhões que está na pasta para administrar,
mais de 2 milhões são para o turismo. Então, ou seja, a maioria, 79,25, é para a cultura. Porém, desse montante todo, 54,6 é para eventos. Ou seja, mais de 400 eventos por ano, que custam, em média, R$10.000 por evento. Mais de um evento por dia, que custa R$10.000 por evento. Para pensar, né, gente? Obrigada. Essas informações que a Laninha acabou de citar, vocês podem encontrar no site do Almanac Urupês. Tá? É uma reportagem realizada por eles e vocês encontram no www.almanacurupês.com.br. Segue a prosa com a Cláudia. Boa noite, gente. Eu trabalho na TV Cidade há 12 anos. Já trabalhava antes, né, em outros meios de comunicação, e a nossa linha editorial é cultura, principalmente a nossa cultura local, regional. A gente já fazia isso antes. E como o Cláudio falou, né, o que a gente precisa, né, de abertura de espaço para falar com a população. E a Lani falou que realmente é falar com pessoas. E grande parte do nosso trabalho é estar perto dessas pessoas, pessoas que fazem cultura e pessoas que participam, né? E ao longo desse tempo a gente percebe que as dificuldades são inúmeras, né? Esse papo eu acho que deve continuar por outras datas, porque o assunto é muito longo. E uma coisa interessante que o Cláudio falou, né? Que teoricamente, né, Taubaté, pelo número de habitantes, teria que ter 5 grandes centros culturais, né? Espaços é uma deficiência da cidade, isso é fato, né? Mas são tantas coisas para a gente falar que eu gostaria de começar pela descontinuidade dos governos. Eu acho que isso a palavra é feia, mas eu acho que é um dos nossos cânceres, né? Tudo que um governo começa, o outro não leva adiante. Dentro de condições técnicas, até que se prove que realmente aquela ação não traz o benefício que deveria trazer, né, da forma que deveria trazer, economicamente, socialmente, enfim, ok. Mas muita coisa simplesmente acaba porque quem começou foi o outro. Né? Isso é um grande problema de todas as cidades brasileiras, né? Do governo estadual, do governo federal, do governo municipal. Descontinuidade. Isso é uma coisa que tem que se parar para pensar. Né? As coisas boas, elas têm que continuar, independente de quem foi que começou. As pessoas boas, os técnicos, as pessoas que fazem a carruagem andar, elas têm que continuar. Não tem assim, mas esse aí era funcionário do outro prefeito, era funcionário do outro governador, era funcionário do outro presidente. Gente, se a pessoa é técnica, se a pessoa entende, se a pessoa faz andar, por que não? Né? A política é essencial, mas até quando as coisas vão parar no meio do caminho por conta de política? Né? Isso acho que, na realidade, eu estou chovendo no molhado, porque é coisa que todo mundo sabe, mas é coisa que todo mundo sabe, mas tem que mudar. Né? São coisas que tem que mudar. Eu coloquei aqui algumas coisas pontuais, né? Até porque a questão do sistema nacional de cultura já foi falado e a gente começou a falar sobre a parte financeira da coisa. Cultura é caro para quem faz, né? É caro para quem faz, é caro para quem gere, mas ela é essencial para a evolução do ser humano. Né? Uma das coisas que eu gostaria de pontuar, que até nós estamos recentemente vindo de uma teia nacional e também foi voz corrente lá, a questão da organização interna dos setores. Em Taubaté nós temos uma dificuldade muito grande na realização das coisas, porque um setor não conversa com o outro. Né? É uma dificuldade grande, é uma dificuldade que o secretário tem, né? E que a prefeitura inteira tem. Né? Um setor não conversa com o outro. Eu vou dar um exemplo básico.
muito se perdeu em verbas para várias áreas do turismo, da cultura, por conta de falta de quem fizesse os projetos. Hoje em dia nós não temos técnicos que façam projetos. Existem, o dinheiro a fundo perdido está aí, falta projeto. E nós não temos quem faça projetos. E quando acontece de ter alguma verba já destinada, carimbada para determinada coisa, Taubaté já cansou de perder verba por falta de prazo, de não cumprimento de prazo, por falta de documentação. Gente, pelo amor de Deus. Né? Uma das coisas que eu questiono sempre existe um departamento jurídico com uma série de pessoas capacitadíssimas, uma pleia de advogados brilhantes. O porquê não conversar com o setor jurídico? Olha, eu não sei como faz esse projeto, me ajuda. O que eu tenho que juntar para a documentação? Para eu não perder isso? Qual o prazo que eu tenho? Conversar com os demais setores. Falta muito isso. Falta muito isso. E como nós vivemos um processo anterior de muita demanda judicial, inclusive na pasta de cultura e turismo, uma das coisas também é aquela coisa de, eu não quero isso, é batata quente. Empurra para lá, empurra para cá, empurra para lá, empurra para cá, e as coisas estão deixando de ser feitas. As coisas estão passando. Né? Eu continuo, eu não sou taubatiana de nascimento, mas Taubaté me acolheu de uma forma que, assim, sou apaixonada por Taubaté. E eu fico muito triste quando eu vejo os nossos prédios históricos, os nossos patrimônios. Você vai perguntar para um, não sei, isso não é meu. Não sei, isso não é meu. Gente, de alguém tem que ser. De alguém tem que ser. Mas isso foi para a Cúria, isso foi para a universidade, isso foi particular, isso é da prefeitura. Gente, é da cidade. Então, essa falta de conversa entre o poder público, municipal, estadual, federal, a Cúria, a universidade, o setor público, né, as empresas privadas, o que está acontecendo com a gente? Né? Então, para mim, o pé que tama é esse. O pé que tama é esse, essa falta de diálogo. Lógico que a gente fala muito do diálogo com a sociedade, com a população, mas existe também uma falta de divulgação muito grande dessas coisas. Quando a população ela deveria ser chamada, ela não sabe, ela não é. Um dos exemplos é essa questão da avaliação, né, do IPIC. Quantas pessoas ficaram sabendo? Quantos foram chamados a participar? Eu acho que, não sei se gera algum mal-estar chamar a população. Hoje nós estamos reunidos aqui, né, por conta de um trabalho desenvolvido aqui pelo museu. Mas reuniões dessas tem que haver, e tem que haver com a população em todos os seus setores, em todos os lugares. Nós temos, a gente fala de falta de espaço público, né, para todo tipo de manifestação. Mas nós temos alguns espaços que porque é de tal setor não pode ser usado. Eu vou dar um exemplo assim, livre aqui, que tá fácil para todo mundo entender. Por exemplo, nós temos um espaço maravilhoso lá no CEDIS. Quem que pode usar aquilo? Tem um anfiteatro para mais de 1000 pessoas, confortável. Quem que pode usar? Por que fica parado? Por que a gente tem esse patrimônio e não pode usar? Não é uma das coisas que eu fico meio preocupada de pensar nisso. Uma outra coisa assim, nós temos que correr atrás dos nossos patrimônios históricos que estão caindo. Né? Nós estamos com uma demanda muito grande de patrimônio histórico caindo. Né? Já falar de novo da Santo Aleixo, falar de novo da Capela do Pilar, falar de novo da Igreja do Rosário, mas não é só isso. A nossa arquitetura está indo embora. Né? Nós não temos, o que nós temos da arquitetura de Taubaté preservada? Quase nada. E quando um particular tem um patrimônio tombado, ele não recebe incentivo para manter esse patrimônio. Eu acho que algumas pessoas daqui sabem que, por exemplo, nós temos lá o Solar dos Oliveira Costa, o IPTU daquele prédio é uma fortuna. Que incentivo o dono recebe para manter aquele patrimônio? Nenhum. Hoje ele está alugado para bar. Tá certo que a fachada dele só que é tombada? Ok.
mas ele é um dos poucos, um dos raros prédios da época em pé ainda. Né? Então também eu acho que isso também é uma coisa bastante preocupante. Os nossos mestres e griots, né? É importante falar com a população, sim, mas os nossos mestres estão envelhecendo, os nossos mestres estão morrendo, muitos já morreram. E a história deles ficou aonde? Quem guardou? Para quem eles tiveram oportunidade de contar? Né? Isso são coisas que me preocupam. A gente procura fazer lá na TV esse trabalho de oralidade, estar presente nos lugares, para poder guardar um pouco disso. Porque a gente percebeu que existe uma falha nesse sentido. Né? Nós temos a questão de parceria, né, que a Lani falou, né, com empresas privadas. Eu acho que chamar as empresas para participar do sistema, para que eles entendam o sistema, porque ter a ver com a característica da empresa, ok, tem que ter mesmo. Mas se não há conversa, como é que você vai saber qual que é a demanda de um, qual que é a característica de outro, o que serve para um, o que serve para outro? Nós temos um polo industrial muito bacana, nós temos investidores, só que o investidor não sabe aonde investir. E a gente também não sabe levar projeto, produto para eles. Né? Então, acho que a gente tem que valorizar isso, tem que começar a repensar isso. E o ser humano. O ser humano é uma coisa assim também que eu acho que eu não posso deixar de falar. O respeito aos nossos gestores culturais, porque eles lutam com muita dificuldade. Eles lutam com muita dificuldade e às vezes a gente percebe que falta um pouco de sensibilidade. Eu vou citar uma coisa assim meio, né, não sei nem se cabe, mas eu não vou deixar de citar isso. O ano passado, olha a falta de sensibilidade. O ano passado, na festa do tropeiro, todo ano a cidade manda buscar o nosso tropeiro mais antigo vivo, que ainda vive de tropa até hoje. Né? Seu Manezinho, que mora lá na Pedra do Baú, lá em cima. Né? E já é uma dificuldade imensa sair de lá e vir para cá com os animais, com os filhos e tal. Ele passou 3 dias dormindo no banheiro do Parque de Itaim, do Rancho do Tropeiro. Não tinha acomodação. Um senhor de 70 anos de idade. Tá certo que se alguém falar, vamos para um hotel, ele vai falar, não, ele é tropeiro, ele está acostumado a dormir em rancho. Ele nem vai querer isso, mas no banheiro. Né? Então, assim, eu acho que o pé que estamos, infelizmente, hoje é esse. Eu estou muito feliz, vou concluir com uma coisa que eu estou bastante feliz, é ver que os gestores de museu em Taubaté estão levantando os museus. Eu estou muito feliz de ver aqui o Museu da Imigração funcionando, da forma que está funcionando, por iniciativa do Círculo Italiano. Estou muito feliz de ver o Mistal renovado. O Mistal, quem entrou no Mistal há meses antes de entrar agora, vai falar, nossa, não é o mesmo lugar. Estou muito feliz de ver a dinâmica que a Tina tem dado para o sítio do Capão Amarelo, o Museu Histórico Pedagógico. Então, estou muito feliz com isso, gente. Eu acho que a gente tem que olhar a cultura em todos os seus aspectos, a nossa cultura popular, a nossa cultura erudita. E eu acho que, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, mas infelizmente eu acho que o pé que estamos hoje é esse. A Cláudia comentou da continuidade de ações, né, e de divulgação. Em relação à continuidade de ações, é também interessante que tenha continuidade e respeito às deliberações das conferências que pontuam os itens para a construção de políticas públicas. E é ali que é um encontro da sociedade civil para interferência em políticas públicas. Só que para a sociedade civil participar também é necessário que amplie-se a divulgação, para que as pessoas participem dessas conferências. Outra questão é que no Sistema Nacional de Cultura também se pontua a questão de desenvolvimento de câmaras temáticas com as comunidades, né, ir na realidade ao local onde as pessoas estão para tecer esse diálogo com elas e aí então
levar esse diálogo também para as conferências e isso pontuar as políticas públicas. Vamos então seguindo a prosa agora com o Felipe Rezende. Boa noite a todos, né? Então, vou só falar rapidamente do meu envolvimento com esse assunto que eu vou trazer, que é a economia criativa. Então, eu não sou de Taubaté também, eu vim para cá para fazer faculdade de arquitetura há 15 anos atrás, e encontrei aqui uma cidade histórica, com aquele cenário de casarões e tal, o próprio Vale do Paraíba, que é por si só um patrimônio geográfico maravilhoso e tal. E acabei ficando por aqui apaixonado um pouco por essa história de cultura e essa coisa toda, né? Esse ambiente que Taubaté oferece aparentemente. De lá para cá, fiquei envolvido em muitas questões de produção cultural como música, tive várias bandas, grupos que defendiam a cultura regional, a identidade local. Depois vinha trabalhar pelo chorinho, com vários grupos resgatando o chorinho, trazendo o chorinho, samba de raiz e tal. Em detrimento a uma época onde a gente via muito em bares cultura de massa, cultura pop, coisas que tocavam em rádio. Então, sempre peguei um pouco por isso aí. E hoje em dia estou estudando essa questão da economia criativa, que vou explicar mais ou menos aqui esse contexto, esse conceito. Eu não sei se muitas pessoas aqui já ouviram falar disso, provavelmente sim, né? Então, a minha linha de pesquisa é a economia criativa para o desenvolvimento socioeconômico. Então, a ideia é que uma cidade, para se desenvolver, uma localidade, uma região, precisa criar alternativas econômicas antes de tudo, né? Coesão social, alternativas econômicas, e a cultura passa a ser uma espécie de um agente, de um ativo econômico nesse sentido. Isso começa onde, né? Isso começa na Austrália, em 1997, quando o país, diante de novos paradigmas ambientais e essa questão da transição da sociedade industrial para uma sociedade de serviços, onde até tem aquele teórico Domênico de Masi que fala um pouco dessa questão do ócio criativo, né? Essas economias que misturam um pouco o trabalho, o lazer e estudo, os profissionais criativos e tudo mais. Essa leva de gente que estava sendo desempregada das indústrias por máquinas ou por falta de capacitação, e a sociedade vive essa transição entre um mecanismo de promover desenvolvimento de uma maneira industrial e passa a ser uma sociedade mais baseada em serviços e tudo mais. A Austrália, por não poder criar grandes alternativas econômicas baseadas na industrialização, por conta de suas características ambientais e os paradigmas atuais de sustentabilidade, o governo passa a promover maneiras e investigar maneiras de criar, gerar esse desenvolvimento, geração de renda realmente, tal, tudo as questões mais no campo econômico, mas através dos seus quesitos culturais, das suas diferenciações culturais, né? O que eles têm lá, o que eles tinham lá, a proposta era essa, fazer um mapeamento do que a gente tem que possa vir a ser um vetor de desenvolvimento econômico e aspectos do meio ambiente, aspectos culturais, históricos deles lá, né? Como coisas que são só deles, né? O que a gente tem que é nosso, que nos identifica em relação ao mundo e que a gente pode atrair pessoas através do turismo, através da venda de produtos de cultura e de arte, mas transformando o país num produtor de cultura, não entrando num mercado consumidor de cultura de massa, mas estimulando com que esse país passe também a produzir cultura e exportar essa cultura ao redor do mundo. Isso começou a dar um pouco certo no sentido do turismo, na área do turismo, e o governo de Londres, uns anos depois, vê esse potencial e encaminha um mapeamento detalhado dessas economias no país. E o que eles vão descobrir é que existia uma expressão bastante grande econômica, no que se refere a números, valores econômicos mesmo, de pessoas que trabalhavam e atuavam nesse campo da cultura, né? Então eu pedi para o Rômulo, que até colocou ali. Então, nesse contexto dessa origem, a partir desse momento, desse mapeamento mais detalhado, o governo passam a aparecer os teóricos e passam a aparecer os debatedores do assunto, e a gente tem uma definição que é uma das, existem várias definições, ainda uma miríade aí de alternativas, e ainda existe uma discussão em aberto, mas existe uma definição interessante. Eu estou falando disso porque isso tange a cultura e utiliza a cultura como um ativo econômico. Então eu vou ler rapidamente ali, né? A economia criativa seria baseada em atividades que têm a sua origem na criatividade
competências e talento individual, com potencial para a criação de trabalhos e riqueza por meio da geração e exploração de propriedade intelectual. As indústrias criativas têm por base indivíduos com capacidades criativas e artísticas, em aliança com gestores e profissionais da área tecnológica que fazem produtos vendáveis e cujo valor econômico reside nas suas propriedades culturais ou intelectuais. Como, por exemplo, um exemplo bastante raso, assim, como se a gente começasse a pegar, por exemplo, as figureiras, identificasse lá as deficiências delas e criasse uma linha de exportação de alguma maneira que elas pudessem, de repente, expandir, escoar a produção que elas têm, e aí o filho e a filha dessas pessoas possam também entrar nessa cadeia e possam, de repente, começar a gerar valores e renda e trabalho com aquilo que eles naturalmente já fazem, né? Então, basicamente, seria isso. Interessante desse mapeamento do governo de Londres, que eles começam a identificar que a economia criativa é muito mais inserida no nosso cotidiano do que a gente imagina, né? Todo mundo chega de noite em casa e liga a televisão para assistir a Globo, né? Daí, economia criativa. Rádio, TV, tudo que trabalha com a criatividade, com a produção de bens imateriais, né? Com essa questão de bens efêmeros e consumo de valores simbólicos, tá aí uma outra faceta da economia criativa. Só que existe um perigo aí que é a indústria de massa, né? O que um teórico como Adorno, de 1960 e poucos, falava, que existe um perigo que é a indústria de massa, que é uma indústria que usa a cultura mais para massificar e para fazer com que as pessoas se sintam exclusivas e individuais, porque elas podem ter isso ou aquilo, porque elas consomem isso ou aquilo, do que aquele sentido de cultura mais original, que é uma cultura onde é debatida de uma forma coletiva e aproxima as pessoas, como é o que está sendo feito aqui agora, por exemplo, né? Então é interessante que outras coisas, por exemplo, como o futebol, a gente está passando pela Copa do Mundo, né? Economia criativa pura. Quem poderia imaginar que um jogo de futebol poderia gerar tanta riqueza, tanto investimento, tanto, né, mercado de trabalho, oportunidade para tantas pessoas, mas que também, por um outro lado, também tem toda essa coisa que é bastante questionável de construção de estádios e, ao mesmo tempo, sem saber se vai poder cuidar depois. Então, existe também aí uma certa polêmica baseada nisso. Mas, focado aqui um pouco nas áreas que a economia criativa está inserida na nossa vida, a gente tem algumas áreas que são tidas... Então a gente tem ali, né, o campo do patrimônio cultural, que são aquelas em amarelinho lá em cima, né, artes visuais, patrimônio cultural propriamente dito, artesanato, expressões culturais, e as artes dramáticas, como música, teatro, dança, ópera, né, marionete, são expressões artísticas propriamente ditas. Depois a gente tem ali outras áreas como audiovisual, edição, mídia, design, novas mídias, né, serviços criativos como arquitetura, propaganda, são profissões que trabalham com a criatividade, né? Eu, por exemplo, como arquiteto, eu preciso de uma lapiseira e um papel para projetar uma casa inteira, né? Então, é baixo impacto, no sentido, eu consigo com muito pouco produzir bastante. Então, a ideia é que esse conceito levado para uma política pública vai demandar, por exemplo, em fomentos para que os alunos que se formam na FEGO possam escoar a produção que eles aprenderam ali, de uma forma que eles possam apresentar pela cidade, ou até digo mais, uma política regional de cultura que faça essa interlocução entre os municípios do Vale do Paraíba e tudo mais. As cadeias criativas, existe um cadastro nacional de atividades econômicas que cataloga cerca de 630 atividades econômicas no geral. Dessas 630, cerca de 20% estão dentro daquelas áreas ali, para a gente ver como é expressivo e como isso está inserido na nossa vida, mas a gente não percebe. O PIB nacional da economia criativa, uma pesquisa feita pelo Sistema Firjan do estado do Rio de Janeiro, identificou que a economia criativa representa um pouco mais de 16% do PIB nacional, se a gente for correlacionar todas as áreas e segmentos envolvidos. Isso tudo para mostrar um pouco desse potencial econômico, mas que não pode estar descolado de uma dimensão social, de uma dimensão cultural e principalmente da esfera política e de uma dimensão de sustentabilidade, né, que são paradigmas de hoje em dia. Então a ideia básica é que através da criatividade o homem promoveu todo o seu desenvolvimento desde que o homem é homem, né? Então, através da criatividade o homem solucionou os seus problemas. Então, se a gente ainda tem vários problemas para ser solucionados, é através da criatividade que a gente vai solucioná-los. E, basicamente, para falar um pouco do potencial, para finalizar, o potencial que a gente tem na criatividade, eu vejo o seguinte:
Aonde tem gente, tem cérebro, e aonde tem cérebro bem estimulado e bem cuidado, esse cérebro vai poder ser criativo. E ele vai poder estimular novas soluções, inovações, ele vai poder sugerir e propor novas realidades. Né? Então, basicamente, se a gente apostar, é por isso que eu acho que falar só de cultura é um recorte, às vezes, complexamente pequeno para falar dessa realidade, porque a gente tem problemas muito maiores, e falar de cultura é falar também da cultura de massa, que está ali atrapalhando, de alguma forma, as nossas periferias, que estão absorvendo cultura que vem de fora, e em vários aspectos como esse, entendeu? Então, na minha opinião, falar de cultura tem a ver com uma política setorial de educação, vai ter a ver com uma política setorial de planejamento estratégico, uma política de planejamento regional, para que a gente possa mudar a cultura de como a gente faz a própria cultura, né? Para que a gente possa produzir ela de maneira genuína. Então, falando um pouco sobre o que o Jairo falou, só para finalizar, eu gostaria de viver só de cultura, né? Mas será que é possível viver sem fazer cultura? Né? Então, e no sentido da política cultural, a gente quer aproximar a cultura da política ou a gente quer aproximar a política da cultura? Então é só para deixar uma interrogação aí no ar e obrigado. Bom, nesse momento ampliamos a prosa então para a plateia. Por favor, quem quer fazer pergunta, levante a mão para poder receber a sua senha, tá? Lembrando que vocês têm que ser bem objetivos em relação à pergunta, porque ela vai ter que ser realizada em 1 minuto, ok? Senha número 1. Senha número 1, vou ficar aqui de peru agora. Pessoal, boa noite. Meu nome é João Vidal, para quem não me conhece, sou vereador aqui na cidade de Taubaté. Parabéns pelo evento, prazer muito grande estar aqui. Vi uma publicação no Facebook e estou aqui essencialmente por 2 motivos, para ouvir e para provocar. Nesse 1 minuto eu não vou poder fazer as perguntas que eu gostaria, mas acho que será produtivo dizer que tem muita coisa aqui anotada. Eu começo pelo final. A grande discussão é isso: vamos aproximar a política da cultura ou a cultura da política? Eu tenho feito minha parte de me aproximar da cultura enquanto político para me colocar à disposição. Tem um projeto que está pronto para ser votado na Câmara Municipal de Taubaté, que é o projeto do Plano Municipal de Cultura, que é da minha autoria. Eu militei na política de juventude e ajudei a criar a Secretaria Nacional de Juventude, a Conferência Nacional de Juventude, primeira e segunda, o Plano Nacional de Juventude, também o Sistema Nacional de Juventude. É um pouco dessa experiência que eu trouxe nessa proposta de Plano Municipal de Cultura, e vocês podem acessar no site da Câmara ou também no meu site. E o que ele está precisando? Aproximar a cultura da política. Para a gente colocar isso em prática, é fazer com que a cultura se aproxime da política. As pessoas, de fato, secretário, não demandam cultura. Eu acho que a cultura que é demandada todos os dias da política não é a cultura que nós queremos ver investidas com o nosso... Que você conclua. Tudo bem, 30 segundos? 30 segundos vai dar eu acho que eu... Tá bom. Eu tinha as perguntas para fazer, mas de todo caso é colocar minha voz. Vocês todos têm suas funções, seus afazeres, e eu sou pago para fazer um pouco disso que está aqui acontecer. Eu tenho feito algumas emendas e pouco, às vezes, é entendido de emenda. 50 mil reais não é capaz de fazer uma feira literária na cidade, na capital nacional da literatura, mas ela abre uma rubrica. Ela abre uma rubrica para que o prefeito não possa se excusar de dizer: eu não tenho isso previsto no orçamento. É a mesma rubrica que faz com que os demandantes de cultura, por exemplo, essencialmente de comunidades religiosas de Taubaté, levem 54% do nosso orçamento. Eles estão todos os dias demandando a cultura deles nos nossos gabinetes. Eu acho que é um pouco dessa provocação, dentre as outras, que eu gostaria de deixar aqui, me colocando à disposição. Obrigado pela tolerância, tá? Nós que agradecemos. Quem é do número 2, por favor?
Por favor, você fala para quem é direcionada a pergunta? Boa noite, meu nome é Jennifer. A minha pergunta não tem um direcionamento específico, mas fiquem à vontade, eu gostaria de ouvir a opinião. São mais algumas indagações que eu fui feita ao longo do debate aqui de vocês. O primeiro seria, hoje eu acredito que a cultura está muito dependente do governo, sendo que a indústria cultural ela tem um potencial imenso que fica muito embaixo do tapete. Então é sempre o que sobra, os projetos culturais são reféns dos editais, então acabou o edital, é um desespero para saber o que vai acontecer com o grupo. E aí também entra no ponto da economia criativa, dessas cadeias produtivas que precisam ser desenvolvidas. Um outro ponto também é a questão da sociedade que a gente tem hoje, que é uma sociedade on-life, e a maioria das ações culturais, dos projetos e programas ainda estão pautados no modelo antigo, que não tem essa interação. Então, vai ser realmente difícil levar a população, o público, a participar de eventos, até mesmo de debates, sendo que é um distanciamento do que a pessoa tem na sua vida, o que ela espera e do que é proposto. E outro ponto também é pensar a questão da história da cidade. Eu estive recentemente em Minas, passei por várias cidades e na maioria que eu passei teve taubatiano, que foi importante para a fundação dessas cidades. E eu, moradora da cidade, participo de ações, de alguns grupos, e eu que sou da cidade não conheço essa história. Onde é que está essa história? Onde é que eu encontro esses monumentos? Onde é que eu vou saber a história desses cidadãos que foram importantes para outras cidades do nosso país? Obrigada. Quem na mesa se sente à vontade de iniciar a resposta? Bom, rapidamente, a primeira parte da pergunta que ela falou com relação a como montar, que não tem, se fica guardando verba do governo, sai um edital, não sai. Concordo plenamente, esse é um problema sério. O Sistema Municipal de Cultura funciona da seguinte forma: é criado um conselho, o conselho cria-se um fundo, esse fundo recebe o dinheiro, uma conta separada, não é da prefeitura, fica... quem administra isso é o Conselho Municipal. E para onde vai esse dinheiro? É feita uma assembleia, a comunidade se reúne, define-se, apresenta-se os projetos, é criado um banco de projetos, é priorizado esse banco de projetos e à medida que vai tendo a verba, o dinheiro vai sendo liberado para esses projetos. É independente de você ficar esperando o edital. Por isso que é importante o Sistema Municipal de Cultura. É dinheiro novo para a cultura e não é o governo que define, é a sociedade reunida que define, cria-se um banco de projetos, cada um apresenta o seu, com estudo de viabilidade e tudo mais. Então a ideia é essa: o Sistema Municipal de Cultura cria um núcleo e esse núcleo vai permitir que a gente vá, inclusive, atrás de mais verba, como a Cláudia falou, vários projetos de outras áreas, porque a gente não tem estrutura para manter. Então, com isso, a gente conseguiria essa estrutura para correr atrás não só desses 30 milhões que eu falei, mas de outros tantos. Tá bom? Você está perguntando como é que você conhece sobre a história de Taubaté? Bom, vou fazer uma propaganda. Visitem os nossos museus. Nós temos um acervo fantástico. Nós temos, aliás, a oportunidade de conversar com a professora Lia, que está aqui. Vai ser uma experiência fora do comum, uma experiência que vai ter contato com uma pessoa que conhece profundamente a história dessa região e mais. O próprio taubatiano, eu vim aqui nos anos 70 fazer pesquisas sobre o acervo aqui de Taubaté, que os próprios taubatianos desconhecem a importância do acervo que existe aqui. Outra coisa, visite o Almanac Urupês. Assista a TV Cidade, integre-se, porque tem muita informação dançando por aí, mas precisa que a gente
coligue quem faz e quem recebe a informação. E faça um bom uso dessa informação. Pessoal, eu peço desculpas. Imagina. Pessoal, ainda vamos ter a resposta da Cláudia e da Lani, tá? Redividimos os minutos aqui. Bom, eu gostaria só de fazer uma sugestão. Taubaté, há algum tempo, edita uma coleção maravilhosa de livros que é uma coleção de taubatianas. E a sugestão é que esses livros fossem mais acessíveis à população. Toda a história de Taubaté está nessa coleção de livros, de vários autores da terra, pessoas que pesquisaram muito, que conhecem essa história como ninguém. E esses livros, eles se encontram lá no museu, no arquivo histórico, mas não existe, por exemplo, lugares públicos que eles possam ser vendidos ou consultados de uma forma mais aberta. Então eu acho que e falta também uma outra sugestão de totens, né? A nossa cidade é muito carente de totens da própria história. Nós poderíamos ter espalhados pela cidade aí monumentos, estátuas dos nossos bandeirantes fundadores das cidades mineiras, né? Nós discutimos no Senatro, a questão de um mês e pouco atrás, a importância que Taubaté tem na história do Brasil. É muita coisa, a importância é muita, e o taubatiano não sabe disso, mas não sabe porque a própria cidade não mostra. Então, de repente, aí uma abertura, né, da coleção de taubatianas, na hora de se pensar uma praça, colocar ali como monumento, como enfeite, uma figura importante dessa, para que as pessoas olhem na plaquinha, nossa, esse cidadão fundou Mariana, esse cidadão fundou São João del Rei. Né? Os nossos tropeiros, né, professora, que a gente tem estudado aí com uma vontade imensa de terminar esse trabalho, por que não? Né? Essas figuras estarem estampadas nas paredes dos prédios públicos, por que não? Né? Mestre Justino começou um trabalho muito bacana de murais, por que não? Né? Encher a cidade de murais, arte a céu aberto, com as nossas figuras ilustres, né? Explicando ali por que elas estão estampadas nas nossas paredes. De repente é uma ideia prática e que tal, acho que não custa muito. Jennifer, eu fico muito feliz que você ainda esteja nesse caminho, viu? Você é uma excelente bailarina, conheço você desde muito tempo, e vai em frente que você chega lá, né? Mas respondendo a sua questão é o seguinte, de verdade, os agentes culturais ainda ficam reféns dos editais. Mas, como o Felipe falou, a economia está aí para mostrar para você que existem outras vertentes, que é o que nós, como instituição Oswaldo, temos feito. E essas vertentes existem, e existe uma carência muito grande com que as empresas veem esses fazedores de cultura. Só para exemplificar, nós temos aqui a Usiminas. Há algum tempo atrás, eu fui com um projeto bater na porta da Usiminas, porque eu conhecia o presidente da Usiminas, lá de Minas, num encontro, e ele me deu um cartãozinho de um cara daqui. Quando eu cheguei lá, ele me disse assim, a senhora chegou atrasada. Como assim? Falei, nós tivemos que devolver a nossa verba. E é muito interessante o seu projeto, mas infelizmente, ó, eu tenho 47 projetos aqui na minha mesa e eu não pude fazer nenhum com a verba que eu tinha. Mas como assim? E eu cheguei atrasada porque a política da empresa é incentivar projetos do qual a unidade está instalada. Todos os projetos eram de fora. E os projetos têm que ser incentivados pela lei de incentivo fiscal. 50% desses projetos não estão. Ou seja, se os gestores culturais não se capacitarem, como a Cláudia falou, não tivermos pessoas que saibam executar esses projetos, nós vamos continuar patinando. Com relação à sua história, a busca da história, a Cláudia falou na verdade. Nós temos um acervo muito grande, né,
poderoso com relação à história de Taubaté. Mas nós precisamos tornar isso acessível, que é o que a Almanac Europeu, o Anjo e o Pedro estão fazendo. Então, tornando acessível esse acervo. A história da professora, que ele falou da professora Lia, é verdade. É um museu humano a professora Lia, viu? Mas ela também vai se aposentar, né? E aí? Para quem ela passou esse conhecimento? Quais as pessoas que puderam sentar com ela uma hora e escutar o que ela está tendo a dizer? Nossa vida corre. Todo mundo tem ocupações diversas. Tá? Então, o que a gente precisa é fazer o quê? Como que a gente conseguiu reunir esse povo aqui? Através da mídia social, né? Eu estou de chata aqui. É que a gente vai estender a pergunta um pouquinho também para o Felipe, que pediu a palavra. Mas antes de passar para o Felipe, para quem não sabe, a divisão de museus, ela fica na Tomé Portes del Rey, né? Ali próximo à rodoviária nova. O Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato fica na Avenida Monteiro Lobato. O Unistal fica na Tomé Portes del Rey, né, junto, uma divisão de museus. Eu vou falar rapidamente, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu ia falar rapidamente sobre a ideia que você falou das cadeias produtivas, né? Eu acho que isso aí é muito importante ser mapeado isso na cidade, porque o conceito de cadeia produtiva, você tem matéria-prima, você produz, você distribui e as pessoas consomem. Qual é a matéria-prima da cultura? É o próprio produtor cultural, é o próprio cidadão criativo. Então, por exemplo, falando da feira de novo, a gente tem uma indústria de pessoas que saem dali com técnicas, com saberes artísticos, mas a gente ainda não trabalhou o resto dessa cadeia, por exemplo, né? Que é o quê? Que é fazer uma forma para que essas pessoas possam finalizar os seus produtos, entre aspas, né? Suas criações em geral, e criar um mercado consumidor para esse tipo de produto. Porque se eu faço um evento no meu ateliê ao sábado X, eu tenho lá 10 pessoas interessadas em cultura. Mas nesse mesmo sábado, se eu vou ao shopping, eu tenho lá 5.000 pessoas. Então, existe esse problema que eu vejo que é bastante confrontante dessa questão de culturas que ninguém está muito preocupado na cultura que está sendo feita, produzida aqui mesmo e tal. Existe uma influência muito forte global de outros valores. E uma vez que a gente passa a criar um mapeamento, é o que o governo londrino fez, e vários países estão fazendo isso, cidades já do Brasil estão fazendo isso. Porto Alegre e São Paulo, por exemplo, figuram entre as principais cidades criativas do Brasil, né? A ideia é saber quem está fazendo o quê, onde essas pessoas estão, quais as dificuldades que elas estão tendo, e não de uma forma assistencialista, mas de uma forma, às vezes tem coisas simples que você possa fazer para que você estimule, para que aquela pessoa não desista, para uma série de coisas. Então a gente tem casos na cidade de iniciativas culturais que não desistiram e hoje estão fazendo um super sucesso, mas dependeu ali da insistência. E a arte depende um pouco dessa insistência. É um campo que trabalha com valores efêmeros e de última necessidade, né? A primeira necessidade é comer, depois é isso, depois é aquilo, e por último a gente vai pensar em estética e tal. Mas ao mesmo tempo colocando isso como um principal agente de desenvolvimento também, você traz isso para esse campo da economia e também vai gerar renda, também vai gerar uma série de questões. Mas precisa mapear a cadeia, precisa saber quem está fazendo, onde é que eles estão, quantas pessoas são, como é que a gente pode integrar, arranjar essas pessoas, para que elas possam produzir juntas, ou cooperar, ou enfim, né? Falando um pouquinho dessa ideia de cadeia. Obrigada. Número 3. Boa noite, eu sou o Ângelo, do Almanac Europeu. Vou fazer um jabá, acessem, tá? Eu quero insistir na questão do orçamento. A gente teve aí uma semana de discussão da LDO. E esses são os números que a Lani trouxe, né? A gente tem aí cerca de 11 milhões de reais para serem gastos só na área da cultura, ainda tem mais alguma coisinha para o turismo, somados
turismo e cultura são 900 eventos. Acho que é a cifra mais interessante aí, que dá mais de 50% desse orçamento. Onde que a gente consegue ter um extrato de como esse dinheiro está sendo gasto? Porque a média é alta, né? Mais de 10 mil reais por evento. De fato estão acontecendo e estão sendo gastos esses 10 mil reais por evento? A outra questão, todo esse orçamento da área da cultura, de fato ele é usado, visto que a gente tem um mecanismo na prefeitura que se chama remanejamento de verba. A cultura sofre muito com o remanejamento de verba. E aí eu parto para uma outra questão também, né, que acho que o Jairo vai saber falar melhor. A gente tem essa iniciativa que a gente acompanhou com as conferências e tudo mais, da formação de um plano municipal de cultura e uma frente nova apresentada. Eu não sei se é uma frente nova, que o vereador Vidal apresenta, se são são coisas que se sobrepõem ou se são coisas que caminham juntas, né? Não está muito claro para mim ainda, né, como é que essas duas iniciativas estão conversando. E o Felipe, isso do orçamento, né? Vamos ver o que vai sair daqui. Isso estimula, né, esse orçamento, como a gente está vendo, estimula a economia criativa? Obrigado. Bom, Ângelo, pelo que eu entendi, é Cláudio, Jairo e Felipe. Bom, sobre a questão de eventos, é um assunto a gente vem debatendo muito sobre essa questão. Agora, é importante deixar claro e separar algumas questões que são muito importantes. A cidade tem uma tradição festeira muito grande. Ela faz um número muito grande de festas, que na verdade esse ano está indicando mais para 600 festas ano do que 450, como está dito ali. O custo por festa não chega a ser 10 mil em média, ela varia muito dependendo das festas. Nós temos festas que atraem 400 mil pessoas para cá, como a festa do Quiriri, que é uma festa que tem uma representatividade enorme. Nós teremos agora a festa da Imaculada, que é uma festa que também traz um volume tremendo de pessoas e a gente pode aproveitar muito melhor essas festas. Isso é uma outra questão. Eu não diria, não viria as festas como uma coisa a ser combatida. Não, eu acho que ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser filtrada, porque de fato tem algumas festas que eu mesmo não vejo sentido da prefeitura estar apoiando. Mas isso é um debate mais não vale a pena a gente trazer agora, até porque o número é enorme. Mas eu vejo o contrário, eu acho que a questão de festas, assim, tem um aspecto importante também. Nessas festas, é uma oportunidade da Secretaria apoiar e fomentar e proporcionar recursos aos nossos artistas, porque nessas festas é que tocam os nossos violeiros, duplas, orquestras, cantores, contadores de história, palhaços. Então, é uma forma do poder público fomentar e fomenta. Hoje nós temos e aliás estamos abrindo um novo edital para as pessoas se cadastrarem, mas é um cadastro que a pessoa faz na Secretaria da Cultura, desde que ela seja um artista, obviamente, e ela pode então, ela entra num processo onde nessas festas elas são indicadas para se apresentar. Tem uma série de exigências, mas também não veio o caso a gente contar aqui agora. O que falta, na verdade, a meu ver, além de um melhor investimento desses recursos de festa e um melhor aproveitamento dessas festas também, quer seja pelo aspecto cultural e turístico principalmente, é a gente diversificar para outras frentes
E aí a gente não deve contar só com recursos públicos municipais. E é disso que o Felipe falava, de uma economia criativa. E aí sim, a Secretaria, o Poder Público tem o dever de estar fomentando a articulação e o fortalecimento de uma cadeia, de várias cadeias. Então, nesse aspecto, a gente está fazendo um edital onde a gente convida as pessoas a se inscreverem. E, aliás, a inscrição é feita, e vocês podem fazer a qualquer momento, mas nós vamos estar fomentando isso. É o SNIC, o Serviço Nacional de Informações Culturais, que já existe. Você entra no site e se inscreve lá, põe seu nome, seu endereço, você fica inscrito como um artista na sua área para o mapa do Brasil, que no fundo é isso que o sistema quer desenhar, é saber quem é quem no Brasil, o governo federal. Então, nós vamos estar promovendo, já aproveito a oportunidade para falar, entre e se inscrevam, cada um na sua área, no SNIC, porque nós vamos começar a utilizar essa ferramenta do SNIC como uma forma de conhecer os nossos fazedores de cultura. Então, é lógico que é fundamental a questão do recurso. O recurso destinado, e é uma LDO, quer dizer, isso é sujeito a chuvas e trovoadas, esses 11 milhões, eles representam, eu disse esses dias isso numa audiência pública, representam 1,82% da expectativa de grana que a cidade pretende arrecadar, que são 800 milhões para o ano de 2015. Então, esse 1,82 está aquém daquilo que a ONU recomenda como mínimo para uma política pública de investimentos na área social, na área cultural, que seria 2%. Mas isso não é um quadro só nosso. Se a gente pensar no quadro federal, a coisa está federal, está muito pior. Aquela política do Gil está indo um pouco para as cucuias com o governo Dilma. No governo Lula, nós chegamos a 2% de investimentos do governo federal na área da cultura. Hoje reduzimos a 1%. Bom, com relação ao plano que o vereador Vidal está colocando, eu acho ótimo essa noite estar aqui, o secretário, e temos 2 vereadores na cidade, da cidade aqui com a gente, o Vidal e a Gara Sala. Então, o que eu peço para eles é, por favor, desengavetem o projeto do Sistema Municipal de Cultura, porque o cronograma que te foi entregue, eu tenho, se fosse o caso, a gente poderia até ligar depois aí o slide, mas quem quiser depois peça para o pessoal do museu que eu passei as informações aqui para eles. Em junho, o cronograma que a cidade de Taubaté entregou para o governo federal, em junho do ano de 2013, do ano passado, já estaria aprovado o projeto pela Câmara Municipal. A Prefeitura já teria publicado no Diário Oficial. Em dezembro, o Conselho já estaria funcionando. Em julho, agora, o fundo, ou seja, o dinheiro, o pessoal que administraria esse dinheiro e todas aquelas outras áreas que eu coloquei naquele slide já estariam operacional e funcionando. Em setembro, daqui a poucos meses, estaremos com mais uma conferência municipal de cultura para poder definir os membros e todos os outros elementos para complementar todo aquele quadro que eu mostrei para vocês. Em 2 meses no máximo, o executivo já teria enviado novamente toda essa estrutura com os nomes, tudo montado para a Câmara poder finalmente aprovar e ser colocado isso operacional. Ou seja, a gente estaria falando, no melhor caso, em março do ano que vem já estaria tudo implementado. E volto a falar que o valor é 4%. A gente está falando em mais de 30 milhões de dinheiro novo. Por mais, eu acho louvável, é fantástico a ideia do Vidal colocar um plano, porque mostra a vontade, o empenho que os vereadores têm de colocar, de avançar a cidade. Mas o que eu peço é, vamos concentrar, já existe um projeto maior, nada impede de ser em paralelo, porque o Sistema Municipal de Cultura está trabalhando, visando pegar essa verba do governo federal, do governo estadual. Se ele conseguir algum recurso extra, quanto mais dinheiro, melhor. Mas, por favor, desengavetem
o projeto, o anteprojeto, para colocar Taubaté e definam quem é o interlocutor da cidade de Taubaté, porque se você entrar no site, não foi para passar, o último slide meu não apareceu, se você entrar no site do Ministério da Cultura, ver o estado, como que está a situação de cada cidade, Taubaté está marcado lá, atrasado, aguardando definir quem que é o interlocutor, ou seja, nós não temos voz perante o Ministério, porque está tudo parado. Então, como o Vidal é o líder do governo na Câmara, por favor, um pedido, acho que não só meu, mas de muita gente presente aqui, vamos dar uma força e vamos avançar com isso aí para a coisa poder sair. É muito dinheiro que a gente está falando. É o triplo de todo o orçamento da Secretaria. Tá bom? Tudo é permitido. Sei lá. Que bom. Então agora, a partir da informação, né, contamos né, com a sua atitude aí do Legislativo em relação ao Executivo, até porque foi formulado pela sociedade civil e foi também deliberado em conferência municipal, né? Então, não foi uma execução unitária, foi uma execução da população taubatiana, né? E vamos então só complementar com o Felipe. O que eu queria dizer sobre isso é que toda política nasce, estava até conversando com a Cláudia ontem, né? A política ela não nasce porque as coisas são belas e harmoniosas, ela nasce porque existem realidades conflitantes, contrastantes, confrontantes, e a gente acaba criando uma política para, de alguma maneira, equilibrar isso. Não existe uma política de eventos culturais na cidade e tal. Eu acho que isso, de alguma forma, sim estimula, né, o fomento à produção do artista, pelo menos a apresentação daquilo que está sendo produzido. Agora, se isso, com mais isso, tratar da cultura local ou de algo que seja um pouco menos... Eu sou um pouco chateado com essa história de cultura de massa e tal. Então, com mais isso promover o desenvolvimento local, o desenvolvimento humano, melhor, né? Então, precisa se criar uma política, e daí vem esse plano municipal e nacional, essa hierarquia de marcos legais e políticos, para que a gente possa equalizar e otimizar a coisa. Eu acho que no campo da cultura a gente não consegue mais trabalhar sem integrar política, economia, cultura, sociedade. Acho que são vários paradigmas dentro de um mesmo balaio, assim. Então, de alguma forma, toda política pública vai estimular o desenvolvimento econômico, mas depende de como ela está sendo feita ou executada também, né? Pessoal, eu estou explicando aqui para a mesa, né? E vou pedir para que, a partir do número 4, direcione a pergunta para um único componente da mesa, porque nós estamos na número 4 e temos 14. Né? Então, assim, são como? 15 perguntas, né? Que bom que estamos querendo prosear, né? Mas, por favor, vamos ser um pouco mais objetivos para que todos possam participar. Então, o número 4, por favor. Para quem é direcionado a pergunta? Vou direcionar para o Cláudio. Eu quero fazer uma sugestão. Eu quero apresentar 3 propostas e quero fazer a pergunta para o Cláudio. Quero cumprimentar a mesa de trabalhos por meio da Lani Guilde, que me convidou nesta noite, cumprimentar a todos os presentes. Eu estou vereadora de Taubaté, também tenho uma formação em artes, sou especializada em música, estudante de canto lírico há 10 anos e tenho uma paixão por Taubaté também como vocês. E tenho um compromisso com a gestão pública. Minha primeira sugestão é que a gente aumente um pouquinho o tempo de fala, porque são preciosas as contribuições de todos aqui presentes. E a primeira proposta seria o mapeamento desse grupo. Nós não temos um mapeamento dos nossos artistas, nós não temos nossos artistas de forma organizada e integrada atuando em nosso município. Ainda estamos agindo separadamente, nós precisamos nos unir, nos integrar. A segunda proposta, correria, é a desmistificação
desmistificação em relação à questão da política. Gente, eu sou uma artista, eu tenho formação em artes, e as pessoas têm medo de política, medo de se expressar, medo de chegar, ai não, ela é do PT, ela é do PSDB, ai que medo, ela é do PV. Vamos parar com esse medo. O artista tem que expressar o que sente, tem que ter idealismo, se quiser filiar, que filia um partido político, tem que expressar, sabe? Tem que dar voz para os seus sentimentos, para o seu idealismo. Então, tem que parar de distanciar a política partidária. Nós somos pluripartidários, a gente tem que se respeitar. Não adianta o pessoal da cultura querer cultura e correr atrás de político, porque cultura é política. Então a gente tem que... A segunda proposta é a questão de valorização. O que está acontecendo? A gente tem aqui inúmeros artistas em nossa cidade, a gente não tem incentivo e não tem a valorização, porque muitas vezes nós recebemos artistas de fora do município e que são muito bem-vindos, mas e são muito mais, assim, melhores remunerados do que os nossos artistas. Isso é o caos. Você vê um artista taubatiano ganhando às vezes R$20, R$50 para cantar na noite, e você vê um artista aí ganhando quase 100 mil para fazer um grande espetáculo. Eu não estou condenando ninguém, cada um tem seu mérito, mas o artista taubatiano tem que ser valorizado, incentivado. E isso não ocorre. É vergonhoso a gente ter que ficar arrecadando, pegando patrocínio, fazendo vaquinha. É vergonhoso.